Excelsior, amigos, eu sou o Zé Wellington. E eu sou o Marcelo Cavalcante. E esse é mais um Bionerd pela sua TV Interaja. E hoje nós podemos ser quem nós quisermos. Guerreiros medievais, vampiros, super-heróis. Por que, Marcelo? Porque hoje vamos falar sobre RPG. E para falar de um tema tão amplo, a gente precisa de um especialista, né, Zé? Isso. Quem? Grande Eu? Erasmo Júnior, meu amigo. Prazer tê-lo aqui com a gente hoje. Bionerd sobre RPG. Prazer pelo convite aí, muito grato por estar aqui, contribuindo no mínimo com essa iniciativa de vocês. Espero poder estar à altura de falar um pouquinho desse tema, né, qual eu conheço, que é o RPG. Você conhece muito ou pouco o RPG? Rapaz, eu jogo há 15 anos. Só 15 anos? Só. Pô, pouco tempo, né? Dá pra falar um pouquinho, né? Dá pra falar talvez alguma coisa, quem sabe, né? Então, o verbete de hoje é RPG. RPG é uma sigla em inglês para Role Playing Game, que traduzido para o português seria algo como jogo de interpretação. Júnior, fala pra gente, por que jogo de interpretação? O que é que seria isso? Por que interpretação? Pois é o seguinte, o RPG, ele nasceu já com aquela questão da nossa infância, certo? Quando a gente é criança, inclusive vocês certamente passaram por isso, você assistiu Cavaleiro do Zodíaco, né? Cara, um pouquinho só. Quem você era no Cavaleiro do Zodíaco? Rapaz, eu sempre quis ser o Yoga. E você, Marcelo? Filho do dragão. Então, toda criança, né, quando é pequena que assiste o seu desenho animado, seu favorito, ele deseja ser algum desses personagens. Então, no RPG a gente vai poder criar esse personagem ou apenas colocá-lo numa circunstância distinta, num outro contexto, que não aquele do roteiro do quadrinho, ou do anime, ou do filme, e assim sucessivamente. Então, por isso, você vai poder criar, certo, uma personalidade. E a partir dessa personalidade, ela será introduzida na narrativa. RPG existe há muito tempo, Júnior? Existe há muito tempo, né? Desde 1974, né? Com o Guy Garrix, que criou, junto com o Dave Anderson, o D&D, que é o marco inicial do nosso RPG. Que nós vamos falar um pouquinho dele já já. Eu queria reforçar até, Júnior, você me ajudasse a reforçar também, que o RPG é um jogo de mesa, a gente fala muito daquela história de jogo de tabuleiro. Existem até RPGs que tem tabuleiro, né, mas não é uma coisa exatamente obrigatória, mas é um jogo em grupo. Uma interpretação, como o Júnior falou bem, é isso, é aquele momento que você pode ser quem você quiser no jogo. Claro que existem sistemas, a gente vai falar um pouco sobre esses sistemas aqui, que impõem algumas regras também, mas basicamente a gente tem uma figura de uma pessoa que comanda o jogo, que é chamado, tem dois nomes, né, para essa pessoa, que seriam mestre ou narrador, dependendo do sistema e do livro de regras, você vai chamar de mestre ou de narrador. Deixa eu só completar então, Zé. O RPG ele nasceu realmente de um jogo de tabuleiro, né? O War. Não sei se vocês devem conhecer. Né? Então, o Guy Garrix junto com o Dave Anderson estavam jogando War e de repente um deles teve a ideia de criar um castelo impenetrável, né? Coisa que não existe no War. E o outro, no rebate a essa atitude, resolveu criar uma forma de entrar pelos esgotos dessa impenetrável coisa. Então, o que acontece é o seguinte, tá? Existe o RPG de tabuleiro, que evoluiu depois da criação do D&D para este jogo de mesa, e que hoje a gente já tem até virtuais, né? Que a gente joga pela internet. Tá? Então, verdade, tem essas modalidades. Existe uma categoria de jogos de videogame que se chama RPG. Exatamente. Então, que bebe muito da influência desse RPG que a gente está falando. Né? Então, uma pessoa que comanda o jogo, algumas pessoas sentadas numa mesa que eles vão imaginar situações e o mestre ou o narrador vai conduzir essas pessoas numa campanha, numa aventura, numa crônica. Pronto, então é como nos quadrinhos, você sabe bem como funciona. Então você vai ter aquela pessoa que vai criar o roteiro, que é o narrador, que ele vai ter a linha mestra da história, certo? E dentro dessa linha mestra serão inseridos os personagens de cada jogador. E tem sistema diferente? Existem vários sistemas distintos, tá? Que, como o Zé já falou, mais à frente a gente vai explicar alguns deles. Marcelo, já jogou RPG? Eu quis jogar, mas não, eu acho que RPG já é minha vida mesmo. A tua vida já é um RPG? Minha vida já é um RPG. Eu joguei bastante. Várias né? aventuras. Mas é bom, né? Na verdade, já tá um personagem de RPG aqui agora. Falta só uma masmorra. Mas já a gente chega nesse tema. Qual é um tema mais à frente? Vamos lá. Tudo bem, tranquilo. Júnior, tu falou um bocado de coisa interessante sobre RPG e que talvez seja legal falar para o espectador. É que o RPG ele tem vários usos, né? Além de ser um jogo específico. A gente vai falar sobre o sistema, sobre o jogo em si.
Mas eu ouvi falar, Júnior, que o RPG, por exemplo, ele pode ser usado na educação. Como é que seria isso? Com certeza, né? Na região sul e sudeste do nosso país já existem vários projetos relacionados à forma didática de você ministrar conteúdos, né, utilizando o RPG, né? No ramo da história, no ramo da geografia, no português, já visto que o jogo exige muita leitura. Né? Então, no português, a gente utiliza também o dinamismo do RPG para poder ensinar. Né? Inclusive, é interessante citar, pessoal, que aqui no nosso Ceará existe. No Graça tem um pessoal com uma iniciativa, certo? Fazendo uma campanha nos colégios públicos, tá? No horário de intervalos, né? Em vez de o pessoal ficar lá bagunçando, correndo, né? E aquela coisa toda. Isso. Eles interagem jogando RPG e utilizando material didático. Né? Como história, geografia, entre outros mais. Você falou de leitura, mas quando eu penso em RPG, eu penso muito na história de criação, né? O mestre lá, eu já fui mestre de RPG e eu até lembro que algumas das histórias que eu tenho hoje em quadrinhos publicadas, muitas delas são baseadas em Aventuras que eu narrei. Né? E é legal imaginar essa parte de criação, você imaginar o mundo, existem algumas regras, mas no fim de tudo tem regras, mas o narrador ele pode viajar na maionese mesmo, geral, criar coisas diferentes. E até tem uma coisa interessante, Júnior, eu sou formado em administração, você sabe disso, né? E eu já vi RPG ser usado, inclusive, em entrevista de emprego, né? Você conhece isso também? Com certeza, é interessante, né? Se vocês pesquisarem um pouco mais, pessoal, se interessarem pelo assunto, vocês vão ver que o Gay Garrix, junto com o Dave Arneson, eles disseram que depois da criação do D&D, eles receberam muitas visitas de profissionais, de pessoas dizendo que a liberação da criatividade fez com que eles se formassem ótimos profissionais. Olha que ótimo. Pode falar, Marcelo, como é que o RPG é usado numa entrevista de emprego? Pô, como? É muito fácil. Como? A gente já viu várias, eu já presenciei isso, várias seleções de emprego, Marcelo, onde a gente tem 4 pessoas e é colocado uma situação. A situação para ele é a seguinte, olha, acabou o papel da sua empresa e você tem que imprimir um contrato e é urgente imprimir esse contrato. Como é que você vai reagir? E aí o entrevistador, que está fazendo a seleção, o recrutador, ele fica só observando, Marcelo, como é que aqueles 4 caras vão resolver esse problema. É um jogo de RPG, então não eles precisa lançam ter o dado, não problemas, precisa ter o tabuleiro. Eles lançam problemas na mesa para eles tentarem resolver, ter ideias rápidas, né, para a empresa toda. Exatamente, né? E, com certeza, um dos RPGs mais comentados e conhecidos é Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons é um RPG de fantasia medieval publicado pela primeira vez em 1974, como o Júnior já colocou, nos Estados Unidos, e atualmente ele está na sua 4ª edição. O que a gente pode falar de Dungeons & Dragons? É o clássico, né? Quem nunca viu o desenho, né, Caverna do Dragão, baseado, né, o Tolkien, que influenciou muito a criação do Dungeons & Dragons, né, então com certeza quem viu o Hobbit e o Senhor dos Anéis vai se identificar muito com o sistema. Tá? E aí, entre outros que a gente pode citar aqui e ficar horas e horas citando, né? Nós já até falamos, Júnior, não sei se você concorda comigo, eu vou repetir o que a gente falou no episódio de Literatura Fantástica. Se você observar a estrutura do Senhor dos Anéis e do Hobbit também, a gente tem um grupo de pessoas diferentes, de raças diferentes, de classes diferentes, numa campanha. Basicamente isso, né? A gente tem o elfo, a gente tem o ladrão, a gente tem... Então, é assim, Dungeons & Dragons é assim também, exatamente, Zé. E aí é importante ressaltar os valores que estão ali contidos, né? Que o RPG é um tipo de jogo diferente. Quando a gente fala em jogo, a gente já pensa logo em vencedor e perdedor. E no RPG não. No RPG é um jogo coletivo. O intuito é que as pessoas ali presentes se unam para uma finalidade exterior, certo? Que está atrelado ao ambiente deles. E não diretamente num confronto direto onde haverá um vencedor e um perdedor. Era isso que eu ia perguntar. A pergunta que se mais faz quando a gente vê, né, Marcelo, as coisas na internet, é... O RPG tem uma pessoa que ganha? Nem sempre, né? O que ganha é a diversão. Claro. Né? Quem se divertiu, ganhou. Marcelo. Oi. Você que está preparado para entrar numa dungeon, uma masmorra. Você gosta desse sistema medieval? Um pouco. Principalmente eu gosto dessa parte assim de elfo, essas coisas assim, né? Os arqueiros. Assim, apareceu até uma cena lá do Game of Thrones, foi o Game of Thrones, foi? Que disse que a arqueira é covarde. Covarde não, rapaz, atinge de longe, né? Você assistiu, né? Mas assim, ó, questão de arqueiros também gosto de elfo, esses seres aí da floresta, mas é bem específico como você falou. O RPG, principalmente o Dungeons & Dragons... Peraí. Dungeons & Dragons, é minha dicção, minha língua é presa, todo mundo já sabe disso. Então, é assim, como você disse, tem várias raças diferentes, cada raça tem aqueles seus valores, né? O elfo já é mais calmo, tudo, e como você tá falando... Tem as raças e as classes. Isso, e as classes também. E essa história das diferenças é legal, né? Porque você entrelaça e você fica dentro ali dos personagens justamente para interpretá-los, né? Bacana. Bacana, muito bom. Então, Dungeons & Dragons surgiu em 74,
tá na 4ª edição. Eu lembro que teve um determinado momento que foi a D&D, que era Advanced Dungeons and na Dragons. 2ª edição. Aí depois virou D&D de novo na 3ª. Na 3ª e aí permanece. Teve 3.5 e a 4 agora. Isso. Não é isso, né? Bacana, eu gosto muito, já mestrei. É bem interessante. Bem então, nosso papo sobre RPG continua já. Fica por aí. Assistam o programa Interage em Foco, um programa que abrange temas de cunho regional. Fala sobre educação, cultura, lazer e atualidades. Interage em Foco, um programa interativo que conta com participações de vários profissionais das mais diversas áreas. Exibido às sextas-feiras, com reprises ao longo de nossa programação. Esperamos você! Apresentação, Lívia Molibe. Conectação. Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa voltado com o objetivo de discutir com você, internauta, os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. Com abordagem simples e direta, permite a você um mundo de conhecimento e informação. Apresentado por Graciane Lima. E estamos de volta com mais um Baionerd, agora falando de RPG, né? Então já estamos falando de RPG. E agora nós vamos falar sobre mais um sistema de RPG chamado Mundo das Trevas, mais conhecido como, Zé? Storytelling. Eu pedi pra ele falar por causa da minha dicção. Storytelling. Vamos lá. Sim, vamos lá. Criado em 2004, Storytelling é um sistema que agrupa vampiros, lobisomens, múmias, magos e outros seres fantásticos usados como um cenário do mundo de horror gótico, né? Isso. Eu vou corrigir já, porque o Júnior me corrigiu desde o princípio, né? Eu esqueci até de falar horror isso. Gótico. Não tem mais múmia. Pois é, por enquanto ainda não, né? A gente tinha o Storyteller, que ele abrangia esse universo incluindo as múmias, tá? Mas no Storytelling ainda está em fase de processo, né? Tem que tirar as múmias são tão legais. Pois é, mas na verdade, Zé, você deve saber que esses livros de RPG são criados nos Estados Unidos, trazidos para cá e traduzidos. Então eles estão nesses processos de traduções. Inclusive o universo de fadas foi o último que foi traduzido. E agora nós estamos, né, trazendo os... Peraí, Júnior. Trocar as múmias pelas fadas. As fadas já existiam, Zé. Elas sempre existiam. Sim, mas fadas, são igual gnomos. Não é por nada, não. Um dos episódios mais legais de Chapolin é o episódio da múmia. Diego, eu sei que eu sou irresistível, mas procure controlar seus impulsos, por favor. Eu acho que eu vou desmaiar. E olha que eu nem cheguei a beijá-la. Aí você bota uma fada no lugar da múmia. Não, mas peraí, fada depende da fada, porque tem fada que a gente acredita assim, aquela fadinha bonitinha que vai lá pegar seu dente, né? Mas também tem as fadas feias, aquelas coisas. Eu já vi no Hellboy. Tem uma fada muito feia, pequenininha, que fica lá gritando. Tipo isso, né? É uma coisa muito estranha, uma coisa assustadora. Eu acho que o Mundo das Trevas trabalha muito nisso, nos personagens assustadores, horrores, né? Essas coisas assim. Interessante você citar, Marcelo, porque, por exemplo, em Sobrenatural tem um episódio que fala das fadas, né? E elas mostram a forma de abordagem das fadas dentro do storytelling. Tá? Então, no storytelling, a gente tem uma história um pouco mais verossímil, tá? Então, para aquelas pessoas que não se interessaram ou não gostam muito do universo fantástico, do D&D, do Hobbit, né? Do Game of Thrones, e preferem uma coisa mais próxima do atual, né? Então, a gente indica o storytelling, né? Onde a gente vai ter os humanos, né? Descobrindo esse novo mundo sobrenatural, né? Cercado de vampiros, magos, lobisomens, que talvez eles andam por aí e a gente não sabe. Ou a mídia tenta escondê-los de nós, né? De vez em quando a gente vê um vídeo esquisito pela internet e diz assim, não, isso é montagem. Massapê, né? Aí, lobisomem. Pronto. Viu? Aí vão, criam não, lá... Massapê não, Massapê é dinossauro. O lobisomem é no Jaibara. Gente. Cada cidade tem sua característica. Tá passando aí jornal, cara. Por exemplo, né? Pesado, No Fantástico foi criado aquele tal, como é o nome? Detetive virtual, isso. para poder exatamente, talvez, mascarar ou desmascarar, eu ainda tenho dúvidas. Mas enfim, né? A questão é, o storytelling, ele trabalha com essa questão, pessoal, certo? Da verossimilhança do mundo moderno, tá?
acrescentado dessas questões sobrenaturais. Então, para quem curte sobrenatural, é um banquete, Underworld. Fãs de vampiros, fãs de lobisomem, de lobisomem, Vampire Diaries. Acabei de pensar mesmo naquele filme, né, como você falou, Anjos da Noite, né? Quem nunca assistiu 1, 2, 3 aí. Pronto. Teve o 4 também, né? O 3 eu não gostei muito não, mas o 4 tá bacana. Parei no primeiro, cara, desisti logo no primeiro. Ah, cara, é isso, mas eu gostei daquele filme ali, é muito bom. Tá bom. Ele gosta do D&D, ele gosta de outro universo, mas a gente tem que eu respeitar. gosto do né, universo de vampiros, sabe? Inclusive, eu lembro que foi o primeiro sistema de RPG que eu tive contato foi, não é nem o Storytelling, mas o Storyteller com Vampiro à Máscara, que já era Storyteller. E eu era fã, o livro ele é simplesmente fantástico. Se você não vai nem jogar RPG, meu amigo, pega o livro do jogador e vai ler, você vai ficar arrepiado, vai ficar com medo, porque esse é o universo do Storytelling, é o universo do horror gótico, como a gente chama. Então, o vampiro traz muito isso. Então não tem muita frescura, se você gosta de alguns vampiros afrescurados que tem por aí, não vai estar dentro do universo do Mundo das Trevas. Também bacana, é fantástico o livro, é bem desenhado, ele é cheio de citações de outras obras. É um trabalho sensacional. Quando eu li, eu me apaixonei pelo sistema, foi o sistema que eu joguei mais tempo de RPG. E até hoje é meu sistema predileto, ao contrário do que você pensa. Apesar de gostar muito de D&D também, narrei D&D, mas Vampiro era o que eu jogava pra caramba. E ainda, o Vampiro agora atual qual é? Depois da Máscara? É o Requiem. É o Requiem. Né? Então teve essa adaptação, porque o que acontece, né? Naquele período de Storyteller, né, o universo era escondido, as pessoas tentavam esconder, ou seja, os vampiros não poderiam aparecer ou coisa do tipo. Teve a Gehenna, que era só anunciada no livro, ela acontece e aí pronto. O universo evolui. O universo Storytelling é um pós-apocalipse, digamos assim. Pós-Gehenna, sei lá como é que a gente fala tanta coisa assim, quem não conhece RPG pensa, cara, esses pessoal são das trevas. Não, isso é só narrativa, é uma historinha. Quando você assiste ali o Senhor dos Anéis, o Hobbit, Game of Thrones, você tá assistindo um RPG. Só que ali o pessoal já tá interpretando o personagem com a fantasia e tudo. Então, isso aqui é um RPG. Não vai pensar que é do mal, não. Inclusive, Marcelo, do RPG pode sair um ator pra novela da Globo, meu amigo. O cara tá treinando já, né? Já pensou nisso? Você, quando tava jogando suas campanhas de RPG, direto pra Globo? Será? Será? É importante você ter dito isso, que a Marcelo. Nazaré da Tesoura saiu do RPG? Não, Deus o livre, né? É importante essa ressalva do Marcelo de a gente ressaltar, né? O RPG teve um tempo que ficou muito estigmatizado pelas notícias que foram lançadas, porque, né, o pessoal, né, um pouco mais alimentado de certos entorpecentes, né, e institutos alcoólicos, né, foram misturando e se excederam numa brincadeira de RPG, numa modalidade que a gente tem do RPG, que é o live action, que foi onde o Zé acabou de comentar, né, que é como se fosse uma interpretação teatral de fato, tá? Então você vai vestir como seu personagem e você vai interpretar aquele personagem, mas sempre mantendo a lógica, sempre mantendo a sanidade, assim, digamos. Então, assim como qualquer outro esporte, né, que a gente vê às vezes alguma pessoa se excedendo, é pela sua personalidade ou pelo seu desvio e não pelo RPG. Claro. É você culpar um jogo inteiro, um sistema inteiro, porque tem um ou dois caras que sinceramente estão levando isso para um lado completamente ridículo, né? Me desculpa a palavra, mas é essa, né? É errado também. Então eu acho que o preconceito é sempre uma coisa muito chata, que a gente tem que pensar, né? Isso. Live action, inclusive, é uma modalidade que você se veste, como o Júnior já falou, e tem regras super exigentes, né? Mas não é isso? O Júnior, qualquer desvio de regra, o cara já está desclassificado, que é justamente para evitar isso, algum tipo de violência, alguma coisa. Exato. Então, assim, a gente já falou aqui das características boas do RPG que tem no início, né? E a gente endossa aqui mais uma vez. Então, tem gente que quer aí degradar o jogo, mas o jogo ele é muito bacana. Quem conhece por dentro sabe que isso tudo é intriga da oposição. Né, Marcelo? É só fantasia, gente. Só leitura e é importante ressaltar também, Zé, que o jogo a gente fala aqui um pouco de aventura, de ação e tudo mais, mas para quem gosta de uma coisa mais dramática, por exemplo, Entrevista com o Vampiro, né, que a gente vê o drama do que é você ver toda a sua família se degradando e você ter que se alimentar de uma outra pessoa, você tem conflito moral e tudo mais, isso pode ser explorado tranquilamente no universo storytelling, tá? Então não necessariamente precisa incitar qualquer tipo de violência, vai depender de você, é só você que vai fazer a sua história, é você que tem a responsabilidade de jogar o RPG com responsabilidade. Já apontou. Eu vou votar para isso, para prefeito, eu já tenho meu candidato. Venha pro exército brasileiro, gente. A gente ficou falando naquela parte ali de ver a sua família degradar, o Marcelo ele ficou depressivo aqui. Ele pensava aqui que era só crepúsculo e tudo. Os Stark sobreviverão. Eu espero que sobrevivam, eu espero, viu? Toda vez que a gente pergunta o escritor,
alguma coisa da série Ele Mata um Stark. É isso, né? Vamos lá, vamos continuando. Vai. Vamos prosseguir no sistema. Só para finalizar esse bloco, a gente pode falar então de outro sistema, que é bem conhecido, que é o GURPS. O sistema GURPS foi criado em 1986 e é famoso pela sua flexibilidade, dinamismo e detalhismo, podendo se adequar a diversos cenários diferentes, né? Então o GURPS, a gente falou aí, tem um medieval, tem um mundo das trevas. Já o GURPS, Júnior, é mais aberto. Você pode pegar vários cenários diferentes e jogar dentro do sistema GURPS. Isso, ele nasceu para isso, né? O GURPS, se você for traduzir lá, dentro da sigla GURPS, que é uma sigla, o G significa genérico. Ou seja, quiseram abranger o máximo possível, porque o D&D ele se limitava num determinado fim, o Storyteller, que na época existia, né? Era num determinado outro fim. Então, para abranger tudo isso e dar mais asas à imaginação de quem estava a fim de jogar, criou-se o GURPS, né? Então o GURPS, na verdade, você pode ter aí uma aventura histórica no Brasil, você pode ter uma aventura no futuro, cyberpunk, e aí vai. Envolver alienígenas, né? Mas cabe muito bem salientar, dizer que no GURPS você vai encontrar manuais excelentes em arte e em conteúdo, né? A gente tem um livro específico falando sobre Quilombo de Palmares, falando sobre o desbravamento lá dos paulistas, né? Dos Emboabas, se não me engano. Então, dos bandeirantes, exatamente. Pode já dentro do RPG para vivenciar na época dos bandeirantes também? Pode. Bacana, ó. Tá Império Romano. Quem quiser aprender história é bom. Auxilia muito. Na verdade, o cara que vai narrar uma partida dessa, ele tem que estar simplesmente super informado sobre isso e vai acabar estudando também. Professores de história, pense nisso. É uma coisa pra se pensar, né? Então, pessoal, é hora de mais um intervalo. A gente volta já. Você pode já! Aqui você fica conectado com os temas da atualidade. Um programa focado na saúde, no social, na educação. Com uma linguagem clara e concisa, aborda várias temáticas, tendo como objetivo discutir com você sobre os mais diversos temas e práticas sociais que retomam a vida em sociedade. A apresentação da Yancy Ebra. Você pode já! Exibido às segundas-feiras, a partir das 16 horas, aqui na TV Interaja. Espero você para batermos aquele papo descontraído e divertido. Não é por nada, é apenas porque você pode e você pode já. Sobral Meu Canto, um programa que retrata o cenário da música cearense com foco em artistas sobralenses desvendando os talentos da região. Exibido às terças-feiras e com reprise ao longo de nossa programação. E voltamos com mais um Baião Nerd. E se você acha que apenas os gringos que fazem sistema de RPG precisa conhecer o mundo dos Mutantes e Malfeitores? Mutantes e Malfeitores é um RPG para aventuras modernas de super-heróis. Isso. Júnior, agora tu vai me atualizar. Eu tava pesquisando para escrever o roteiro, a pauta desse episódio. Eu comecei a jogar RPG com um sistema criado na finada e saudosa revista Dragão Brasil, que chamava 3D&T, que é uma sigla toda doida para Defensores de Tóquio, terceira edição. Na verdade, não tem nada a ver, né? E agora mudou o nome. Mas o que é que mudou além disso? Bem, a gente falou muita coisa, vou falar um pouquinho dos sistemas, né? Tá. Então o D&D a gente usa uma série de dados. Tá? Então, quando você cria o seu personagem, você vai estabelecer algumas habilidades que ele pode ter. E quando essa habilidade é desafiada, você vai lançar dados e vai jogar com a sorte, né? Então, é mais ou menos assim. Você sabe jogar futebol, mas toda vez que você chuta a bola, você faz um gol? Nem sempre. Tem uma probabilidade. Tem uma probabilidade. Então, essa probabilidade no jogo de RPG, a gente utiliza os dados. No D&D, a gente tem uma versatilidade de dados. Você usa mais o D20, mas pode utilizar outros dados, como o de 10 faces, né? Como de 6 faces, 8 faces e até menos que isso. Então, tá? Só uma pergunta. O dado de D20, as possibilidades do jogo mudar ficam mais altas também, tem mais... É porque a escala é maior. Né? A escala é maior, né? Entendi. No storytelling, a gente utiliza só o dado de 10 faces, né? Então, utiliza um dado, uma coisa simples. Já no Mutantes e Malfeitores, a gente utiliza um sistema meio parecido com o D&D, onde a gente pode utilizar o D20, o D10, entre outros dados.
certo? Então o que modificou na realidade, na essência, foi só isso. Porque na questão a gente vai jogar com os heróis. No 3DT a gente herdou aquela questão daquela geração Cavaleiros do Zodíaco, Jasper e tudo mais, e veio trazendo para o Brasil com essa intenção de você fazer um RPG com aqueles personagens. Hoje, a gente está na febre dos Vingadores, por exemplo, né? Que foi lançado aí um filme muito interessante, adequado, né? Estamos aí à beira do lançamento do Homem de Ferro 3, né? Então, no Mutantes e Malfeitores, o ambiente é esse, de super-herói, né? Contra os vilões, né? Você pode utilizar dos clássicos, tá? Como você também pode se utilizar e criar o seu próprio super-herói e o seu próprio vilão. O legal do 3DT é que, você me corrija se eu estiver errado, mas eu joguei 3DT, foi minha entrada praticamente também no RPG, é que é um sistema muito simples. Pra você ter uma ideia, né, eu tô falando do 3DT antes do Mutantes e Malfeitores, que foi o que deu origem. Né? No 3DT, o dado era D6. D6 é o dado de 6 lados, esse dado que você conhece. Porque talvez a gente esteja falando para alguns espectadores, você está falando, dado de 20 lados? 20 lados. Existe. Eu lembro quando eu comecei a jogar RPG, e eu peguei um D10 do Vampiro e falei, caramba, que 10 coisa. lados, que loucura, cara. O dado tem 10 lados, estranho, né? Que é estranho a primeira vez. Porque a gente conhece o de 6 lados, né? Que é o normal. Aquele quadradinho. Aí, também, no dia que eu peguei num Joga D10, Ludo. eu fiquei olhando assim, como é que joga isso aqui, né? Ele fica de um lado, parece uma bolinha, né? A gente joga, não sabe nem qual é o número, só se olhar de cima mesmo. É estranho. E é interessante que os dados têm isso, né? Então, alguns sistemas são nomeados pelo dado que você usa. Então, o 3DT era um sistema muito simples. Você conseguia baixar algumas coisas de graça na internet, e com o seu dadinho que você tinha em casa de 6, você já começava a jogar um pouquinho de papel para escrever o perfil dos personagens, escrever sobre os personagens, e já começava a jogar. Então, o Mutantes e Malfeitores veio depois, né? Eu tenho que falar de novo da Dragão Brasil, que era bacana, né? Ajudou a divulgar muito o RPG na época. Tem alguns caras como JM Trevisan, Marcelo Cassaro, que hoje está até escrevendo Turma da Mônica Jovem, né? Os caras. Depois veio uma segunda geração com o Leonel Caldela, né? Então é bem bacana. Esse pessoal mudou assim, ele ajudou a expandir o RPG aqui no Brasil de uma forma que fantástica. Pronto, é interessante até com a Dragão Brasil. Fim doce, né? Mas agora o interessante é você tocar em dois aspectos. Em dois aspectos. Primeiro, né? O Brasil teve uma grande dificuldade para trazer o RPG. Né? Os livros eram todos em inglês. Então, o que o pessoal podia fazer? Tirava xerox, fazia um curso de inglês e jogava. Né? Isso de 74 até 91. Em 91, veio a Tagmar e criou um sistema similar ao D&D, que era o RPG da época, o sistema da época. Né? Só que aí, infelizmente, né? De forma injusta, a Tagmar foi acusada de plágio, porque utilizava o mesmo universo Tolkien, né? As regras eram parecidas, mas tinha suas similaridades, né? É importante ressaltar isso. Não tratava-se de plágio, tanto que alguns anos depois, em 2002, salvo engano, tá? Ela retornou, né? A Tagmar. E depois a Dragão Brasil começou a divulgar isso, a trazer um pouquinho de RPG e tal, então aí surgiu o 3DT. Certo? Então, muito interessante. E quando você falou do Marcelo Cassaro, é interessante porque ele faz parte do nosso próximo sistema. Exato. Ele é do criador da Tormenta. Exatamente. Então, outro sistema de RPG brasileiro, como o Júnior adiantou, é o Tormenta. Tormenta é um cenário de fantasia criado também na Dragão Brasil e é compatível com numerosos sistemas de RPG. Tormenta, a gente já diz aqui logo, Júnior, que acho que não tem nenhum sistema próprio. Na verdade, é o cenário que é utilizado. A gente tem o reino de Arton, que é onde acontecem várias aventuras, tem vários seres místicos aí, baseados muito aí no RPG medieval comum, mas mistura uma série de coisas, não é isso? É uma coisa muito livre, né? E que se assemelha muito ao Warcraft. World of Warcraft, para quem joga, não sei se você já chegou a jogar Warcraft pelo computador, é um ambiente muito similar, onde você vai ter esse universo, né, e pode ser enxertado de qualquer outra coisa. E eu acho que Tormenta também é um dos universos que tem fãs mais exacerbados aqui no Brasil. Mais conhecido, né? E tem uma coisa bacaníssima. Ela tá expandindo, tá indo além do RPG. Eu vou falar duas coisas aqui que são originárias do universo de Tormenta. Primeiro, a história em quadrinhos LED, que é do JM Trevisan e do Lobo Borges, muito bacana, que foi lançada há pouco tempo, tem um site na internet, é uma história, um webcomic, mas também saiu depois os álbuns em quadrinhos, e eles são histórias, né, que são narradas dentro do universo de Tormenta. E outra coisa que saiu bacana, Marcelo, os caras do Tormenta, eles se organizaram, principalmente da editora Jambô, que é que lança o universo Tormenta aqui atualmente, eles se organizaram, eles estão fazendo um jogo de videogame, cara, tem noção? Eles colocaram agora o projeto no Catarse, que é o crowdfunding, né? A ideia deles era arrecadar 60 mil reais, se eu não me engano,
né? E eles conseguiram arrecadar mais de 70 mil. Então vai sair um jogo de videogame, meu amigo. Dentro o prazo do de arrecadar personagem. 60 mil era... 2 meses. 2 meses e arrecadaram 70 mil em quanto? Menos de 2 meses, eu não vou saber o tempo. Então, muito bacana, os fãs se mobilizaram. E aí, provavelmente, vai passar agora um trailerzinho, enquanto eu falo, do jogo de Tormenta, que é bacana. Então, é assim, uma você arte vê... linda, né, Zé? Claro. Muito bem desenhado, você vê os traços, né? Muito... Pra quem curte essa questão de gibi, né? Então vai gostar muito de Tormenta, né? Porque a arte é muito bem feita. Sem contar que o universo é muito interessante. E o que você falou, essa curiosidade, que era de meu desconhecimento, mas eu fico muito feliz em saber que o universo de RPGistas no Brasil tem aumentado assim exponencialmente. Porque, como eu disse, né? A capacidade de desenvolver criativamente, né? Ela é, assim, incomparável quando você joga RPG. Eu acho assim, RPG, se eu posso passar aqui, você também, eu sei que ficaria, né? Você queria passar 1 hora falando aqui com a gente, que eu lembro que você conversou comigo, né? Quando eu falei que era meia hora, você ficou triste. Fiquei super triste e reitero, pessoal, gostaria de voltar aqui pra falar mais sobre RPG. Mas não acabar não, eu quero fazer uma pergunta, Júnior. Vou fazer uma pergunta. Qualquer dia. Tu quer falar primeiro, Marcelo? Não, só tô falando, qualquer dia. Marcelo, eu quero saber uma coisa, Se tu Deus com esse quiser. arco e flecha, tu atira mesmo ou tu tá aqui só pra Não, se eu enfeitar? atiro, eu faço arqueria aqui. Arqueria. Arqueria, como é arco e flecha, tudo. Nosso Oliver Queen cearense. Já, ó. É nosso Tô mais pra Merlin do que arqueiro verde, gente. Ixi, Eu gosto de vilões, cara. Mas eu vou fazer uma pergunta aqui. Diz. Tem um pouquinho de tempo ainda. A gente tá falando de sistemas aí, vários sistemas. Mas, Júnior, se eu quiser jogar RPG de rua, meu amigo. De rua. RPG de rua o que é? Que é isso? RPG de rua, meu amigo. RPG de rua é o seguinte, eu não quero nenhuma regra. Eu quero me sentar numa mesa, eu sou narrador, 4 pessoas, e o narrador vai puxar a história sem dados, sem nada. E as pessoas vão só interpretar. Isso é possível? Totalmente possível, Zé. Totalmente possível. É como eu disse, o universo do RPG nada mais é do que essa liberação de criatividade. Não fica louca não a história. Depende do narrador e do que ele tá pensando. Eu digo isso porque eu já fiz isso, meu cara. Eu jogava RPG pra vocês verem, né? Que esse negócio de RPG... O Júnior me falava aqui antes de começar a gravação que ele tá jogando RPG via Skype com as pessoas. Olha que legal. Você não precisa às vezes nem estar na mesma mesa. E eu jogava, Júnior, na época do finado IRC, bate-papo. A gente tinha um canal com alguns amigos e a gente tinha uma campanha, a gente jogava via bate-papo, meu amigo, de internet. Então a gente só escrevia, né? Durante um tempo não tinha nem dado. Depois a gente arranjou um aplicativo legal que ele simulava jogar o dado pela internet, aí todo mundo podia acreditar. Mas nem existia isso, eu mestrava e era assim, você dizia o que é que você fazia e o mestre estava lá para controlar e dizer se aquela ação era possível ou não. Então é possível jogar sem regras também, né? Sem regras, assim, claro, né? Não vou tacar aqui o arco na cabeça do Marcelo se ele não concordar comigo, né? Mas a história de eles simularem os personagens, a gente não ter alguma coisa pré-definida, um sistema, alguma coisa sem dados, é possível, né? Tem gente que fica meio aperreado com isso, mas é possível. Pronto, Zé. Possível é, mas de novo, né? É preciso que o narrador e os jogadores tenham muita consciência e confiança no outro. Exato. Né? Em que sentido? Eu vou dar um murrinho de mentirinha? Não, não é isso, pessoal. Tá? O sentido é que ninguém vai se exceder. Claro. Que todo mundo tá ali pra se divertir. Isso tudo é narrativa. Lembrem disso. Tudo é narrativa. Isso, pessoal. Não esqueçam falar em nunca jogar uma disso. magia, dar um golpe em alguém, dar um chute em alguém, tudo narrativa. Isso, pessoal. Se vocês verem alguém Não sentado é numa roda e dizer assim, eu vou matar não sei quem, é de mentirinha. Nós isso, estamos é um só personagem. jogando. Pode ser que... Tudo bem que... vocês verem, né? Então, assim, RPG, vocês estão vendo aí que é bacana. Procurem mais sobre o assunto, é uma coisa... Eu sou apaixonado, joguei durante muito tempo, infelizmente não jogo mais tanto como eu gostaria, mano. Um dia ainda me reintegra algum grupo, né? Quem sabe eu entro no seu depois aí. Será bem-vindo. Você me coloca lá como... NPC não, mas como não, acho que não, jogador claro. Controlável. Né? Você bota lá depois. Né? Então, assim, vocês que estão assistindo hoje, fica a nossa dica hoje, um programa sobre RPG. Uma coisa bacana, que você consegue aprender com isso. Você consegue... Queria convidar o pessoal para participar do FAMS, né? Vamos falar, rapaz. Né? O Marcelo ele não quer falar sobre o FAMS, mas nós vamos falar sobre o FAMS, né? Fale do FAMS, Quando é que o cara pode jogar RPG em Sobral, Uma oportunidade. Dia 8 e 9 de junho lá no Centro de Convenções. Vão lá e joguem RPG. Bastante. Não só isso, mas várias outras coisas. E outras coisas também, um monte de coisa aí. Por exemplo... Sou modesto, gente. Sou modesto. Você é modesto? Mas fala só de uma coisa legal que vai ter no FAMS esse ano, diferente de todos os anos. Dublador. Vai ter o dublador do Shiryu de Dragão. Elcio Sodré vai estar no FAMS. Vamos aproveitar então e falar, né, convidar você pro FAMS, que é o grande parceiro aqui do Bionerd. Aí galera, aqui é Elcio Sodré, eu vou estar com vocês lá no FAMS 5. Então Elcio, sobe na minha Petrol Hopper e vem comigo. Espera eu, Kamen Rider. Eu quero levar o Rei Julian lá, dias 8 e 9
Júnior. Meu Pateta também vou estar lá, no Centro de Convenções de Sobral. Não é só você, Pateta. Todo mundo vai, porque quem não for vai ter 1000 anos de dor. É isso aí, FAMES 5 em Sobral. Vai lá também pra ouvir o meu Cólera do Dragão. 8 e 9 de junho, no Centro de Convenções de Sobral. Presença do Elcio Sodré, dublador do Shiryu, do Dragão, do Kakashi, do Naruto, do Zé Colmeia. Pateta Zé e Colmeia, outros bacana personagens demais. aí. Eu quero ver ele falando, fazendo Zé Colmeia. Eu quero ver ele dando cólera do Dragão como Zé Colmeia. Se ele conseguir fazer isso aí, meu amigo, aí o evento foi bom, cara. Eu vou pedir isso aí pra ele, cara. Vai ver. Tá na hora. Tomara que dê certo. E o programa de hoje vai ficando por aqui. E Marcelo, se os nossos espectadores acharam que os nossos personagens hoje não atingiram uma pontuação suficiente nos dados para ter sobrevivido a este episódio, o que é que eles podem fazer? É só jogar os dados de novo e acessar o e-mail, né, baiãonerd@institutocaetano.com.br, ou ainda deixar um recado na nossa fanpage lá no Facebook. Tem que ser no Facebook, né? Porque não existe fanpage no Orkut. Mas se quiser ir lá pro Orkut, mas o Marcelo vai estar lá, você pode deixar um recado pra ele. Não, não é mais no Orkut não, tá uma terra sem dono lá. É quase o mundo das trevas. Tá quase isso lá. Só os vampiros lá. Então, pessoal, Júnior, obrigado, cara. Deixa eu agradecer. Prazer, valeu, cara. Foi muito bom. Sem sua presença, o que é que seria desse episódio hoje? Só não gostei porque eu tô com o torcicolo, tanto olhar pra cima, mas o próximo episódio eu vou providenciar um banquinho. Uma hora, isso é ótimo. Então, pessoal, até a próxima. Até mais, tchau.